Então vamos lá. Olha, hoje eu vou falar sobre uma das maiores escritores brasileira negra que já tivemos, Carolina Maria de Jesus, que teve o seu best-seller Quarto de Despejo, numa época onde não se lia muito no Brasil. E até hoje a gente tem um pouco dessa dificuldade, mas vamos lá. Pra gente começar legal, antes de mais nada, dê o seu curtir nesse vídeo, que à medida que vai rolando, muitas vezes a gente acaba se esquecendo e isso ajuda pra caramba nessa plataforma do YouTube. Se inscreva no meu canal, Gleison Mácalas, escritor, e ative o sininho. E se puder comentar aí embaixo também o que achou a respeito do vídeo, se gostou ou não gostou, mas com moderação. Tudo bem? Logo depois da vinheta eu tô começando então. Tudo bem pra vocês? Fala pessoal, tudo bem? Olha, eu sou o Gleison Mácalas Paulino, escritor nas horas vagas, e isso não é um hobby, hein? Vamos deixar tudo combinado entre a gente aí para não ficar nenhum tipo de mal entendido. Tudo bem? Posso começar então? No exercício da profissão de escritor, eu publico alguns romances, aventura e fantasia no Wattpad. O primeiro deles é O Homem que se Recusou a Morrer. Waiter esteve diante da morte e alguma coisa aconteceu e ele foi recusado por ela. Devido a isso, ele se tornou um imortal. Esse meu romance, aventura e fantasia está completo lá. Puder dar uma olhada, é o comecinho de tudo, né? É o meu primeiro trabalho para o Wattpad. Os que vou citar agora, todos eles têm a produção da capa por Rodrigo Ponciano, autor do Império dos Guerreiros, 2 livros fantásticos, ótimos. Para quem gosta de aventura e fantasia, é um prato cheio. Eu recomendo, hein? Se puder ler, não vai se arrepender. Tem a continuação de Um Homem que se Recusou a Morrer, que se chama Os Imortais. Dessa vez eu trago um grupo seleto de seres que desenvolveram dons e poderes especiais, inclusive o da imortalidade. Toda essa trama e história se passa no início da nossa humanidade e civilização. Vai lá, pessoal, dá uma força. Está sendo publicado aos poucos no Wattpad. Tem também Baseados em Muitos Fatos Reais. Essa é uma coletânea de contos urbanos, da qual eu trago histórias reais com pessoas que ainda estão por aí fazendo a diferença e são oriundas e nascidas da região do Ouro Verde, região que habito, e periferia sudoeste de Campinas. Tem também Guerreiro Urbano. Cassius Clay saiu do exército sob a patente de sargento e entrou na polícia militar, depois civil, por último federal, e acabou se tornando um agente de campo do Serviço Secreto do Governo do Brasil. Essas histórias se passam dentro do universo Game, criado em parceria com Emerson Penerari. Então não vai estranhar ver muitos personagens que fazem parte desse universo transitando e atuando por lá. Tudo bem? E por último, mas não menos importante, Cavaleiro Celestial. John Rodas é um Neandertal que inventou a roda e foi somado, fundido a uma força suprema de codinome Cavaleiro Celestial, que contém 1% de todo o vasto e infinito poder do nosso Deus Todo-Poderoso. Suas histórias vão além da imaginação. E também se passa dentro do universo Game, que é um personagem que faz parte da franquia. Entre lá, pessoal, dá uma olhada. No Wattpad, esses romances são disponibilizados a todos gratuitamente. Comentem, falem se gostou ou não gostou, para a gente até estar melhorando os conteúdos. Ó, hoje tem colinha, porque eu quero fazer uma homenagem especial
a essa saudosa escritora negra brasileira que enfrentou muitas dificuldades na sua vida, mas o seu best-seller Quarto de Despejo está aí até hoje, e não é à toa que é citado pelas faculdades da vida, incluído até em provas. Carolina Maria de Jesus é nascida em 14 de março de 1914, em Sacramento, Minas Gerais. Neta de escravos e filha de uma lavadeira analfabeta. Carolina ainda tinha mais 7 irmãos. Devido ao incentivo de uma das clientes de sua mãe, Carolina foi estudar na escola Allan Kardec, onde ficou só até o segundo ano do ensino fundamental, e foi aí que logo desenvolveu o gosto pela escrita e leitura. Na sua infância era conhecida como Bitita. Em 1930, acompanhando a sua família, Carolina veio morar em Franca, São Paulo, onde trabalhou como lavadeira, em seguida como empregada doméstica. Com 23 anos de idade, perdeu sua mãe e foi para a capital, onde se empregou-se como faxineira na Santa Casa de Franca. Em 1948, mudou-se para a favela do Canindé. Nos anos seguintes, Carolina foi mãe de 3 filhos, todos de relacionamentos diferentes. Já morando na favela, durante a noite trabalhava como catadora de papel, lia de tudo que recolhia e guardava as revistas que sempre encontrava e estava sempre escrevendo no seu dia a dia. Em 1941, sonhando em ser escritora, foi até a redação do jornal Folha da Manhã com um de seus poemas que escreveu em louvor a Getúlio Vargas. No dia 24 de fevereiro, seu poema e a sua foto são publicados por esse jornal. Carolina continuou levando regularmente os seus poemas para a redação do jornal. Por esse motivo, acabou sendo apelidada de a Poetisa Negra, e era cada vez mais admirada pelos leitores. Em 1958, o repórter do Folha da Noite, Audálio Dantas, foi designado para fazer uma reportagem sobre a favela do Canindé, e uma das casas visitadas foi a de Carolina Maria de Jesus. Carolina lhe mostrou seu diário, sua preciosidade ao repórter Audálio ficou maravilhado com a história daquela mulher. No dia 19 de maio de 1958, Audálio publicou parte do texto, que recebeu muitos elogios. Em 1959, da revista O Cruzeiro, também publicou alguns trechos desse diário. Mas somente em 1960 foi finalmente publicado o livro autobiográfico Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, com edição de Audálio Dantas. Ele mesmo fez a correção e o serviço que hoje as editoras cobram para fazer de edição. Com uma tiragem de 10.000 exemplares, só durante a noite de autógrafo foram vendidas 600 livros. Com o sucesso de vendas, Carolina deixou a favela e pouco depois comprou uma casa no Alto de Santana. Carolina recebeu homenagem da Academia Paulista de Letras e da Academia de Letras da Faculdade de Direito de São Paulo. Em 1961, a autora viajou para a Argentina, onde foi agraciada com a Ordem Caballero del Tornillo, uma premiação muito importante para escritores da América Latina. Mas nos anos seguintes, Carolina publicou Casa de Alvenaria, Diário de uma Ex-Favelada, 1961, Pedaços da Fome, 1963, e Provérbios, 1969. Carolina esgotou a sua primeira tiragem de 30.000 cópias vendidas, e não ficou só aqui no Brasil, não. O seu best-seller foi vendido para o mundo todo, para todo mundo. Só que o declínio de Carolina veio a seguir.
Apesar de ter um livro transformado em best-seller, Carolina não se beneficiou com o sucesso e não demorou muito para voltar à condição de catadora de papel. Em 1969, mudou-se com os seus filhos para um sítio no bairro de Parelheiros, em São Paulo, época em que foi praticamente esquecida pelo mercado editorial. Carolina Maria de Jesus faleceu em São Paulo no dia 13 de fevereiro de 1997, o ano em que eu nasci. Pois é. É triste, né, saber que uma grande escritora que bateu recordes e que seu livro está aí até hoje terminou dessa forma. Infelizmente, o Brasil, em alguns aspectos, como se trata de cultura, é meio ingrato com seus autores, com alguns de seus escritores. Mas o seu legado está aí até hoje. Se puder ler O Quarto de Despejo, leia. É um livro autobiográfico, conta muito da vivência dela nessa favela do Canindé, próximo do onde é o Tietê hoje. E é isso. É o que eu tenho hoje para vocês. Uma singela homenagem a essa poetisa negra brasileira que estava à frente de seu tempo e de alguma forma revolucionou, porque o seu legado está aí até os dias de hoje. E tem muita gente que vende livros, assim como eu, que não bateu esses recordes ainda. Se você está até aqui, não se esqueça de dar o seu curtir, o seu like nesse vídeo. Se inscreva no meu canal, Gleison Macalas, escritor. E ative o sininho, que à medida que a gente for publicando aqui, você é altamente avisado. Tudo bem? A gente vai se falando. Tudo de bom para vocês, ok?